Deus, Ele não se esquece de nós. Deus não esquece de você. Fala para quem está do seu lado, você pode falar isso, ó, Deus não se esquece de você. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 40. Nós vamos estar lendo Gênesis hoje. No último versículo desse capítulo, e depois você pode deixar aberto aí, que a gente vai estar viajando no capítulo 41 de Gênesis. Queria falar sobre José, esse rapaz que teve uma experiência tão grande, e a gente aprende tanto com a vida de José, com a maneira que ele agiu, com a maneira que ele se colocou diante do Senhor, né? Gênesis 40, 23 e depois 41, 1, e aí continua que a gente vai estar lendo Gênesis 41. Gênesis 40, 23 diz assim: o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. O chefe dos copeiros se esqueceu de José e não lembrou mais dele. Versículo 1 do capítulo 41. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. 2 anos inteiros, 2 anos completos se passaram. 2 longos anos. Até que, vamos orar pela palavra? Eu sei que o pastor já orou, mas eu queria orar especificamente por essa palavra. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A Tua palavra nos dá direção, a Tua palavra nos mostra como devemos andar. Ela é água que limpa, ela é alimento que alimenta. Louvado seja o Teu nome, nós Te agradecemos e Te louvamos, no nome de Jesus, amém. Olha a Deus, a história da vida de José me encanta muito, me abençoa muito, porque fala sobre vida cristã. José, ele teve um posicionamento diante de Deus. Você percebe que José era um homem íntegro e indulgente. O que é isso? Ele era um homem de caráter e que sabia perdoar. A gente percebe isso na história de José. Ele tinha um caráter diante de Deus, ele não se vendia diante das propostas do mundo, e ele também era um homem que perdoava. E isso é muito importante na vida cristã. Nós gostamos do perdão do Senhor, nós precisamos do perdão do Senhor, mas como cristãos, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem, né? Nós devemos ter essa característica como cristão, de sermos perdoadores, em nome de Jesus. E aí, lá em Gênesis 41, do versículo 9 em diante, vem contando essa história maravilhosa, mas que não foi fácil. Eu me coloco no lugar de José e eu fico imaginando que seria muito difícil viver tudo que ele viveu. Gênesis 41, 9 diz assim: por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou: hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: tive um sonho esta noite, e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. José respondeu:
essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio 7 vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que havia acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significavam. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome, tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que estes acontecimentos foram decretados por Deus e Ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Deste modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim a fome não destruirá a terra. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso, o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então, o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. E também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder, e por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. Que coisa linda! Aqui nós vemos a virada na vida de José. E nesses mais ou menos 13 anos que José estava como escravo ali no Egito, eu fico imaginando que durante esse período ele teve momentos de tristezas, ele teve momentos de desânimo. Quando vai chegar o meu dia? Meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso?
Mas interessante que a Bíblia não relata nenhum momento ele murmurando, ou reclamando, ou fazendo alguma coisa, mas a gente mostra um José confiante no Senhor. Foram 2 longos anos que se passaram, 2 anos completos, cada dia, cada momento, cada hora, foram 2 anos que ele tinha a esperança, né? Eu brinco, né? Quando eu pregava esse assunto, quando eu prego esse assunto com os adolescentes, eu falo que José ele deixou um currículo com o copeiro, falou: entrega lá para o faraó, mas foram 2 anos, e eu fico imaginando 2 anos que provavelmente, se fosse eu já estaria muito desanimado, esquecido da promessa, esquecido do que poderia me acontecer de melhor. Mas a gente percebe que José, ele era um homem temente a Deus, e nesses 2 anos, ele continuou servindo ali na prisão, ele continuou preso, ele continuou naquela situação de 13 anos de escravidão. O chefe dos copeiros se esqueceu completamente de José, mas Deus não se esqueceu. As pessoas podem se esquecer de você, um chefe, um líder, alguém pode se esquecer, uma pessoa que você ama, pode se esquecer de você, mas Deus, ele não se esquece, amém? E isso alegra o meu coração em saber que Deus, ele está interessado na tua vida, ele está preocupado contigo. Parece que nada está acontecendo, parece que tudo está parado, nada acontece na tua vida. Deus está trabalhando por você, amém? E aí olha que coisa interessante, José ele foi vendido pelos irmãos e se tornou escravo. Ele fazia parte de uma família que teriam 12 irmãos, eles todos eram príncipes de Israel. Imagina que José, um dos príncipes, uma das tribos de Israel, do povo de Deus, se tornou escravo no Egito. Foi trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, como escravo, ele se deu tão bem, ele era tão dedicado, que ele se tornou mordomo daquela casa. Foi preso injustamente por não deitar-se com a mulher do chefe, com a mulher de Potifar, que eu chamo de Potiféia. A dona Potiféia queria deitar-se com ele, mas ele negou. Na prisão, ele se destacava também, injustamente, mas na prisão ele se dedicava a servir como se estivesse servindo ao Senhor. E isso é vida cristã, porque quando nós somos cristãos, um dia que nós fomos alcançados pelo Senhor, aonde nós estamos, nós devemos fazer como para o Senhor, temos que se destacar como servos do Senhor. Chegando na prisão, 2 oficiais do faraó, nós lemos aqui a história, homens de confiança do rei, eles ouviram o relato, ele ouviu o relato dos sonhos, trouxe a revelação, e na verdade Deus estava trabalhando na vida de José o tempo todo. E pensando nos dias de hoje, estamos vivendo crise, uma crise muito grande, uma pandemia, com muitas perdas, problemas de saúde, emocionais, físicos, finanças, tantas outras coisas que nós podemos estar sofrendo, não só da pandemia, não só do Covid, mas doenças, enfermidades. Hoje uma pessoa me ligou 3 da manhã, eu já tinha custado a dormir por causa dessa manhã que eu ia pregar. Quando eu peguei no sono, 3 da manhã tocou o telefone, eu e a Mica, minha esposa, pulamos da cama. Meu Deus, quando toca o telefone 3 da manhã, coisa boa não é. E era uma pessoa que estava pedindo um socorro, e aí eu já não consegui dormir mais. E a gente passa por situações, pessoas, o pastor deu aqui o relato dessas famílias que estão sendo atendidas pelas cestas de assistência, né? E meu Deus, quanta loucura que está acontecendo, quantas crises. O que fazer na crise? José, na crise, o que ele fez? Então nós podemos aprender com José, o que José fez na crise. E a primeira coisa que me chamou a atenção era que José era leal a Deus. E o meu conselho, seja leal a Deus como José foi.
José, ele foi leal ao Senhor. No capítulo 39, versículo 8 e 10, diz assim o texto de Gênesis: ele recusou dizendo assim, falando com a mulher de Potifar: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que ele tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. José foi leal ao Senhor. Ele disse: como eu poderia pecar contra o meu Deus? Oh, meu irmão, nós devemos ser leais ao Senhor, como José foi leal. E a consequência disso é a sua história, é o que aconteceu na sequência. Ele foi leal ao Senhor e Deus honrou, Deus abençoou, Deus fez milagres na vida desse homem, desse jovem, que chegou com 17 anos no Egito como escravo e se tornou governador com 30 anos mais ou menos. Olha que trajetória tremenda, mas porque ele foi leal com Deus. Seja leal ao Senhor, meu irmão. Segunda coisa, independente da crise que ele estava vivendo, ele cria em um Deus poderoso. Independente da crise que o Brasil está vivendo, independente da crise que o mundo está vivendo, creia que o nosso Deus é poderoso. Amém? Você pode repetir isso? Deus é poderoso. Vamos repetir? Deus é poderoso. Creia em Deus como José creu, porque Deus é poderoso. Em terceiro lugar, na crise, José não pecou. Ele era confiável, ele não murmurou, ele creu no Deus que ele servia. E olha que ele não sabia o que ia acontecer no capítulo 41 de Gênesis, mas ele confiava no Senhor. Senhor, e algumas vezes nós oramos assim: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu confio em Ti. Senhor, eu confio no Senhor, porque se o Senhor não fizer, eu não tenho outro Deus. Eu imagino que essa era a oração de José. Senhor, a coisa não está fácil, está difícil, essa crise, são 13 anos, mas eu confio no Senhor. Até aqui o Senhor tem me abençoado, até aqui o Senhor tem me sustentado, e eu sei que grandes coisas o Senhor fará por mim. Não peque, seja confiável como José. A minha esposa assistiu uma mensagem e ela estava me contando. Eu não vi a mensagem, mas já fui edificado só dela contar que o diabo é sujo e ele tenta te destruir, porque essa é a função do diabo: matar, roubar e destruir. E certamente essa era a vontade do diabo na vida de José. Desde lá da família, queria matar, queria destruir José. Como foi com Davi. O diabo queria destruir Davi. Tentou com o leão, não conseguiu. Tentou com o urso, não conseguiu. Tentou com o gigante, não conseguiu. O próprio rei Saul, endemoniado, tentou matar, não conseguiu. Até que um dia, Davi, tranquilo, nos seus 50 anos, estava tudo tranquilo no reino, ele ficou distraído. E o que ele fez? Pecou. José não pecou. Não peque, seja confiável como José foi, e certamente, meu irmão, você vai ter vitória. Ah, pastor Luizão, mas eu sou pecador. Eu também sou. Mas não viva no pecado. Fique atento, não se distraia com as situações, não se distraia com a crise. Estamos vivendo uma crise, sim, mas olhe para o Senhor, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como nós aprendemos no ponto anterior, porque Deus é poderoso. Glória a Deus, seja confiável. Em quarto lugar, ele dava toda a honra ao Senhor. Lá no capítulo 41 de Gênesis, no versículo 16, o faraó disse assim: ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. E José responde: isso não depende de mim.
Não, não, seu faraó, não sou eu, é Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Ele dava a honra e a glória ao Senhor. Meu irmão, dê a honra e a glória ao teu Deus. Não sou eu, eu preguei, olha, centenas se converteram, eu preguei e foi um quebrantamento. Foi Deus, foi o Espírito Santo de Deus que teve misericórdia da tua vida e te usou, meu irmão. Dê a honra, e é o que Davi fazia, José, ele dava a honra, ele dava a glória ao Senhor. Não sou eu não, faraó, não sou eu, é o meu Deus que dá a interpretação a esse sonho, em nome de Jesus. Dê toda a honra a Deus. Em quinto lugar, como homem de Deus, ele foi ousado e sensível ao Senhor, porque ele deu opinião a Faraó. Faraó perguntou só o que significava. Faraó queria saber o significado daquele sonho intrigante que não deixou ele dormir e que ninguém pôde trazer o significado. Mas além de trazer a revelação do sonho com ousadia, ele deu ainda uns pitacos. Ele disse: olha, nos 7 anos de abundância e nos 7 anos de fome, as vacas gordas e as vacas magras. Ele então sugeriu uma estratégia para o faraó. Lembre-se que José era um escravo, que estava preso, que foi tirado da prisão só para trazer a revelação do sonho, mas Deus deu sensibilidade a José e com ousadia ele ainda deu sugestão. Olha, faraó, você poderia fazer assim, 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 assim. Ele poderia ter sido morto naquele momento. Ele estava diante do faraó. O faraó era considerado um deus, mas ele estava com o Senhor. Ele era ousado, ele dependia de Deus, e por causa disso Deus usou tremendamente. Ele foi um instrumento nas mãos do Senhor. Seja sensível à voz de Deus, seja ousado, que Deus vai te usar em nome de Jesus. Glória a Deus. Em sexto lugar, José era humilde. Eu já ouvi mensagens dizendo que José foi folgado, porque ele chegou e falou para os irmãos que trouxe a revelação, os sonhos, né, que ele teve, e que ele era o principal, que ele era o cara, que todo mundo ia se dobrar diante dele, o pai, a mãe, os irmãos. Mas na verdade, eu vejo aqui humildade. Apesar de parecer que ele foi arrogante com seus irmãos ao contar os seus sonhos, simplesmente ele contou os sonhos. Ele nem sabia exatamente o que ia acontecer. Ele contou o sonho, ele falou: olha, eu tive esse sonho. Mas os irmãos ficaram raivosos com ele, os irmãos ficaram: meu Deus, esse cara é muito folgado, porque na verdade havia uma proteção do pai sobre ele. Ele era o queridinho do pai, mas ele não tinha culpa disso. Mas ele, de forma humilde, ele contou esse sonho, e por conta dessa humildade, Deus foi com José. Seja humilde, querido, não levante a tua bola, seja humilde, deixa Deus te levantar. E ele foi humilde o tempo todo. Eu fico imaginando que depois que ele saiu no carro, do segundo carro do reino lá do faraó, do Egito, que ele tinha um anel real nas mãos, que ele tinha a roupa real, que ele tinha um cordão de ouro no pescoço. Você já pensou? Todo mundo se dobrava diante dele, e estava se cumprindo aquele sonho que ele contou para os seus irmãos. E depois ia se cumprir mais ainda, porque os irmãos iriam procurá-lo, sem saber que era ele. Ele poderia ser arrogante. Eu fico imaginando que a dona Potiféia estava lá, e ele passando no carro real, e ele olhando para Potiféia: agora eu te pego, mulher, sem vergonha. O próprio Potifar, o chefe, o oficial do rei, estava ali se dobrando diante dele, mas ele foi humilde, porque ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo não era por causa dele, mas era por causa do Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja humilde, porque quem te levanta, quem te exalta, quem te abençoa é o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. E por fim,
Parece que a crise estava demorando. Parece que nada estava acontecendo. 13 anos de escravidão. E naqueles 2 últimos anos foram 2 anos monótonos. Parece que nada aconteceu. O copeiro foi com seu currículo lá para o faraó, nada aconteceu. Na verdade, o copeiro esqueceu-se totalmente de José. Parece que ele foi esquecido. Parece que você foi esquecido por Deus. Parece que nada está acontecendo, mas na verdade, não. Deus não se esquece de você. Na verdade, Deus estava trabalhando, Deus estava refinando como ouro a vida de José. Deus estava preparando José. José estava sendo moldado para aquele momento onde Deus iria exaltá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Não está demorando não, queridos. Deus está trabalhando, Deus está te abençoando, Deus está preparando aquele momento que Ele vai te dar a bênção, que Ele vai te exaltar, que Ele vai glorificar o nome dEle na tua vida. Mas em momento algum José pecou, ele não reclamou, ele não murmurou. A Bíblia não relata, e eu acredito que se ele tivesse feito alguma coisa contrária, a Bíblia relataria. A Bíblia relatou dos pecados de Davi, a Bíblia relatou dos pecados de Pedro, a Bíblia relatou das brigas de Paulo e Pedro. Quer dizer, Deus certamente iria revelar. É porque José, ele não pecou. Ele permaneceu firme no Senhor. E naquela espera, a gente tem tantos exemplos. Diz a Bíblia que Abraão esperou pelo nascimento de Isaac por muitos anos, já na sua velhice, onde não tinha mais esperança humanamente falando. Moisés só liderou o povo para a libertação com mais de 80 anos. Noé esperou 120 anos para que viesse o dilúvio. O apóstolo Paulo, depois que ele se converteu, foram 3 anos que ele foi preparado para então pregar o evangelho e se tornar essa bênção que foi, que escreveu mais do que a metade do Novo Testamento. Parece que está demorando, mas não está. Deus está caprichando. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Esperei com paciência no Senhor. Uma outra tradução diz: esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Mesmo nas suas limitações, mesmo nos teus erros, confia no Senhor, espera nele, que Ele vai te abençoar, Ele vai te dirigir, Ele vai te dar vitória. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Espera no Senhor, meu irmão, espera no Senhor. José, ele não se desesperou. José, ele até usou armas humanas, ele pediu para que o copeiro lembrasse dele. E eu fico pensando, o pastor Natalino já pregou sobre esse assunto, e talvez o copeiro lembrasse dele, e ele seria um ajudante do copeiro do rei, mas porque foi Deus que lembrou, ele se tornou governador do Egito, e Deus fez um milagre na vida desse jovem, porque ele esperou com paciência no Senhor, porque ele confiou no Senhor. Quando você espera no Senhor, Deus trabalha por você. E os 7 pontos que eu trouxe nessa manhã, só para a gente lembrar. Primeiro, seja leal a Deus, como José foi. Segundo, creia em Deus, creia no Senhor. Creia, meu irmão, crê. Deus está te abençoando, Deus está trabalhando por você. Em terceiro lugar, não peque. Seja confiável, não peque, seja confiável, não se venda,
Não barateie a tua fé. Seja confiável. Seja confiável. Você pode até errar, você pode até cometer alguns erros, mas não com pecado, talvez por ignorância, mas não pecando, não errando, não roubando, não falhando no que diz respeito com relação a Deus. Não peque, seja confiável ao Senhor. Em quarto lugar, honre a Deus. Honre a Deus na tua vida, honre a Deus na tua família, honre a Deus no teu trabalho, honre a Deus no teu ministério, honre os teus líderes, honre aquelas pessoas que estão acima de você, honre ao Senhor, principalmente. Em quinto lugar, seja ousado, dependa de Deus. José era um escravo, ele só se barbeou, penteou o cabelo, pôs uma roupa limpa, mas ele continuava sendo escravo. Mas mais do que escravo, ele era servo do Deus vivo, e diante do faraó, ele foi ousado, ele foi usado por Deus, e com ousadia, ele pôde trazer a direção, e Deus o colocou à frente, daquele trabalho tão interessante, tão novo, que era trazer aqueles 7 anos de vacas gordas, de administrar. Eu estava lendo um mestre, na verdade um doutor em administração de empresas, lá na faculdade que eu fiz, faculdade de metodista, e ele não é crente, e ele falava assim que as pessoas, os empresários, os administradores falam que para se estabelecer uma empresa são 10 anos, mas não, são 7 anos. Porque muitas vezes a empresa passa por 7 anos de crise, são 7 anos de início, mas virá 7 anos de vacas, eles usam o termo vacas gordas e vacas magras. Até nisso, porque era Deus que está nesse assunto. Essa questão de 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras é coisa de Deus. E passando tantos anos, um administrador, um doutor em administração usa o exemplo bíblico, onde Deus usou a vida de José para administrar aquela fome mundial, aquela crise mundial. E nós estamos vivendo uma crise mundial, e certamente Deus está no controle dessa crise, e Deus vai te usar, como tem usado a vida do pastor, da tia Eliana, dessa situação das cestas, como tem te usado para você abençoar com 1 quilo de arroz, de feijão, e certamente vidas estão sendo abençoadas, porque os servos do Senhor são ousados e são sensíveis à voz de Deus. Seja ousado, seja dependente de Deus. Em sexto lugar, seja humilde diante de Deus e diante dos homens, como José foi. E por último, parece que a crise está demorando. Não, Deus não perdeu o controle. O Senhor não perde o controle da tua vida, em nome de Jesus. Deus falou muito ao meu coração nessa mensagem. Deus sempre fala comigo com relação à vida de José. É um texto muito rico. Os capítulos aqui de Gênesis, desde o capítulo 38, 39 e até os 50, Deus vem falando muito através da vida de José. Um garoto, um adolescente que chegou escravo no Egito, uma terra estrangeira, ele não conhecia a língua, ele não conhecia aquele povo, ele não conhecia os costumes daquele povo, mas ele não se dobrou à idolatria, ele não se dobrou ao pecado, ele se manteve íntegro diante de Deus. Ele era uma pessoa íntegra diante do Senhor. E outra coisa, ele não carregava a falta de perdão. Ele era um homem que perdoava. Por causa disso, ele venceu. Por conta disso, ele prosperou. E tá uma coisa que nos atrapalha é a falta de perdão. Eu já tinha terminado aqui a mensagem, mas eu penso que esse assunto é muito importante. Quando nós não perdoamos, nós é que não conseguimos dormir. A pessoa que nós não perdoamos está lá dormindo, está tranquila, mas nós que não perdoamos, nós não conseguimos dormir, nós não conseguimos viver. A falta de perdão nos acorrenta, a falta de perdão nos deixa escravo. José
foi abençoado, porque ele teve um comportamento de filho de Deus. Ele teve um comportamento de servo do Senhor. E sobre vida cristã, se você tiver um comportamento de filho de Deus, de servo do Senhor, Ele vai te abençoar. Vai ter crise? Vai ter crise, está tendo crise, mas Ele vai te dar vitória. Mas você precisa tomar algumas decisões. E a decisão de José foi de ser íntegro diante de Deus. Ele não abriu mão da sua fé. No Egito tudo era Deus, tudo eram deuses. O sol era um Deus, a lua era um Deus, o rio Nilo era um Deus, o faraó era um Deus. Mas ele cria no único e no poderoso Deus. E por conta disso, Deus o exaltou, Deus o abençoou. E da mesma forma que Deus abençoou José, Deus quer te abençoar no nome de Jesus. Eu não sei de que maneira Deus pode falar ao teu coração. Em alguma área você quer apresentar ao Senhor, fala: Senhor, eu preciso consertar isso na minha vida. Nessa área, Senhor, eu tenho dificuldade. Senhor, eu sou meio orgulhosão. Eu sou meio orgulhoso, eu não abaixo a crista, não. Talvez alguma área que Deus falou contigo e você sabe. Eu sou fraquinho, eu me vendo às vezes. Eu tenho falha nessa área. Tenho uma falha de caráter, eu preciso mudar. Aonde Deus falou, querido? Se Deus falou ao teu coração, vamos fechar os olhos. E se Deus falou e você quer apresentar alguma área da tua vida, vai ficando em pé no teu lugar, em nome de Jesus, diante do Senhor. Nós vamos orar agora. Repete uma oração comigo, diga assim: querido Deus e Pai, ao ouvir a tua palavra, eu me coloco diante de ti, e eu coloco a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor mude, transforme a minha história, a minha vida. E nessa área que eu tenho sido falho, eu peço a tua ajuda. E como José, que foi íntegro, que honrou ao Senhor, que não barateou a sua fé, eu quero ser assim, Senhor. Para isso, eu peço a tua ajuda. Eu peço a tua ajuda, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louve ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aplaudimos o teu nome, porque nessa manhã, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque diante do Senhor nós podemos nos colocar. A tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu sei que o Senhor está fazendo mais aqui na vida de cada um. O Senhor tem abençoado cada um, o Senhor tem falado a cada coração. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por poder confiar em Ti, por poder depender de Ti. Porque nos momentos difíceis, muitas vezes nós tentamos ajuda lá fora, ajuda em pessoas, ajuda em circunstâncias, mas a nossa ajuda está no Senhor, a nossa saída está no Senhor. É o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos liberta, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos dirige. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome de Jesus. Amém.